Vespasiano. Nós descemos e quando eu cheguei um pouco atrasada, só de longe eu já ouvi o pessoal cantando, a militar chegou, os policiais civis e os professores. Eu estava embaixo, assim, no palanque, aí os policiais civis falaram, você que é Renata do blog e tal, o que aconteceu lá? A PM abriu as pernas, não sei o quê, e o pessoal começou a vaiar que a PM tinha abrido as pernas. Não, a PM não abriu as pernas, não. Quem aceitou o índice foram os líderes. Eles enfiaram por goela abaixo esses 10% e esse índice. Que pra mim não é ruim o 101. Nem parcelamento, não tô aqui pra questionar isso. Eu posso fazer só uma parte aqui? O sargento Lubi, do 39, um abraço para ele. Ele está falando aqui, ó, o espaço para o Fernando e a Renata deve ser idêntico ao do sábado passado. O Tenente Coronel Mendonça está tergiversando. Ô meu amigo, eu vou ficar calado aqui então, deixa eles falar à vontade. Obrigado pelo toque aqui, viu? Aí eu subi no caminhão da Polícia Civil e falei, a PM que eu falo, é a PM, os militares que estavam na Assembleia, os do interior, os dos outros lugares, eu não estava falando por ninguém, não tinha procuração de ninguém, e muito menos a procuração do meu marido que é militar. Eu falei o que eu vi na Assembleia, que os militares não aceitaram, a maioria não aceitou o índice, o parcelamento, e ainda não aceitou nada. Fui lá e falei, até que eu falei um palavrão lá depois, falei que não aceitou, não sei o que, e assim, o que me admirou foi que eu vi vários militares novos, e semana passada foi falado, esses militares de 2, 3 anos, eles podem ser excluídos, eles não sabem o que eles estavam fazendo, uma pseudo-líder. Eu não sou líder de nada, eu não sou candidata a nada, eu não quero saber de política, a única coisa que eu quero agora na minha vida é fazer faculdade, eu quero criar minha filha que é novinha, eu não preciso de nada disso. Eu fui lá porque eu fui convocada como esposa, porque a todo tempo na Assembleia, convocar esposa, papagaio, sogra, não sei o que, e eu como esposa tenho o direito de ir, desde 2001 que eu vou, desde quando eu entrei na Aspara, que eu vou em todas as assembleias. E o que eu achei, o que eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada, porque teve uma audiência pública lá na Assembleia, um tempo atrás, que estavam todos os presidentes, e os presidentes estavam lá, e falou assim, 2 pessoas podem fazer perguntas. Aí um sargento do bombeiro foi fazer, e depois eu fui. Aí eu cheguei e perguntei assim, pra turma que estava lá, quando o governador apresentar o índice, vocês vão apresentar pra tropa? O Rodrigues enrolou e não me respondeu. Depois eu cheguei pra ele e falei, Rodrigues, você não respondeu o que eu queria. Não, porque sempre foi assim, sempre a gente pergunta à tropa. Só que ele traiu as próprias palavras dele agora, porque ele não perguntou à tropa se a tropa aceitava. Então, assim, mesmo se a tropa aceitasse os 10%, tudo bem se aceitar 7, 10, não é problema meu. Só que, se teve assembleia é pra quê? É pra votação. Tinha que ter votação. Não teve votação, gente. Isso é verdade, não teve. Tudo foi enfiado goela abaixo para os militares. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho os leitores do meu blog. Eu não podia ficar do lado nem de entidade de classe, nem de presidente, nem de ninguém, porque eu tenho minha opinião própria. Não tem dinheiro que vai fazer eu pagar ou mudar de ideia. Entendeu? Não tem dinheiro, não tem, você vai ficar sem um emprego, você vai fazer isso, eu tenho opinião própria, eu e meu marido, nós quase caímos na porrada porque ele pensa uma coisa, eu penso outra, e eu não vou brigar com gente fora que eu não devo nem favor. Então, isso que eu tô falando com vocês, não aceitei, foi a Assembleia, o índice cabe ao Fernando e o Gilberto, que são militares, decidirem se foi bom ou não para ele. O meu marido não gostou de receber em outubro, ele achava que deveria ser de 15% a mais, e falou que a Assembleia foi uma palhaçada. Apesar dele também não ir, ele acompanhou que ele estava de serviço, pelo blog do Júlio, ele acompanhou ao vivo, e ele falou que foi uma palhaçada. Assim como todo mundo tem opinião, eu espero que todo mundo respeite a minha. Eu não gostei, achei uma palhaçada, e foi uma palhaçada. Renata, quando você fala que a Assembleia foi uma palhaçada, eu queria que você especificasse algumas coisas para o nosso ouvinte que não esteve na Assembleia. Os militares sabem do que a gente está falando, mas quem está ouvindo a Revista Geral talvez não entenda. A Assembleia que houve no último dia 8, não é isso? Lá no COPM, que é o Clube dos Oficiais da Polícia Militar, para definição do índice que o governo ia dar de aumento. Quando você fala de palhaçada, você acha que faltou o quê? Organização, em qual sentido da organização? Para que o ouvinte entenda isso daí. Então tá, vamos lá, eu vou explicar o que é a palhaçada e o que foi o circo. Começaram com aquela enrolação, 2 horas, 3 horas, falando de 2004, das conquistas, 25 anos para a mulher, 25 dias de férias úteis, enrolando, e as pessoas foram perdendo a paciência. Tinha lá parlamentar batendo boca com os manifestantes lá, com as pessoas que estavam presentes, em vez de tentar explicar o que estava acontecendo. Então, quando eles viram que estava aquela enrolação e que ninguém falava nada e que ninguém soltava índice nenhum, os militares começaram a ficar revoltados. E eles estão certos. Eles estão certos de ficar. Tinha muito baderneiro lá.
tinha muito baderneiro lá, mas tinha muita gente séria. Eu acredito que 95% das pessoas que estavam lá eram pessoas sérias, sim. Agora esse negócio, porque tava bêbado, porque bebeu. Se tinham 5 ou 6 que tinham tomado a cerveja lá, beleza, mas na hora de votar, os bêbados também votam. Não é verdade? Eu vou te falar uma coisa assim, que eu percebi. A Pascoal, mas o Cabo Gilberto tá nervoso, ele quer falar. Passa a falar para ele aí. Rapidinho, quando ela fala da questão da organização, eu vou falar imparcialmente aqui. Por exemplo, o militar que está interessado em ouvir a Assembleia, que está interessado em votar, tinha vários lá com a corneta e não deixa ninguém falar e ninguém ouvir nada. Tinha alguns badernando na Assembleia. Pediram para levar a corneta. Sim, mas espera aí. Fuzela, apito, nariz de palhaço. Eu parto do princípio, Renato, que quando um está falando, o outro escuta. Entendeu? Agora, se o cara não quer ouvir, tá difícil, beleza. Então pra que eles enrolaram tanto? Se Não, tivesse eu falado concordo. 4 horas lá, ó, ninguém não tinha Eu padrão. concordo, mas espera aí. Teve vários momentos que eu vi várias pessoas pedindo para que fosse Para te falar a ouvido, verdade, eu não já escrevi minha opinião a respeito disso e precisa ficar bem claro. O problema todo é o seguinte, nós, eu vou dar o nome nem para ficar tranquilo, né? Nós, deputado Sargento Rodrigues, vereador Cabo Júlio, coronel Edivaldo Sinini, coronel César Bravadeira, subtenente Nonato, cabo Coelho, sargento Alexandre, Gonzaga. O Gonzaga não vou dizer não, porque o Gonzaga estava lá igual o Sapo. Porque quem tem poder de representação são os presidentes das entidades, os 2 parlamentares. Mas só que nós fomos consultados, tanto eu como o Gonzaga. E mais algumas pessoas. Então o que aconteceu foi o seguinte, houve um acerto com o governo antes da Assembleia. As lideranças entenderam que aquele reajuste era o máximo que poderia ter sido conseguido. E já foi para a Assembleia com o aceite. Então o que aconteceu? O que a Renata está falando aqui, que ela chama de palhaçada, ela está correta. Ela está dizendo o seguinte, do ponto de vista democrático, vocês, liderança, fecharam o acordo antes da votação da Assembleia. É isso que a Renata está dizendo, e isso houve mesmo. Isso houve, nós não vamos também... Tapar o sol com a peneira. Não, vamos tapar o sol com a peneira, certo? As entidades, quem tinha o poder de deliberar, entenderam que, olha, nós precisamos de ter a responsabilidade de ir até onde podemos ir sem colocar o risco de uma ruptura institucional ou que tinha 2 movimentos, né, esperando, o movimento dos professores e o movimento dos policiais civis. Por que quando a PM chegou, foi dito que os PM abriu as pernas, não sei o que era mais, porque, obviamente, esperava que a PM puxasse esse movimento e eles iriam junto. É isso que iria esperar. E eles continuaram. Que eles iriam junto. Agora, democraticamente, as lideranças entenderam que deveriam aceitar aquilo e convencer a Assembleia de que aquilo era o melhor. A Assembleia resistiu. E aí é o que vocês estão falando. Então, no próximo bloco, nós estamos encerrando o primeiro, né? Aí o cabo Fernando Gilberto já vai voltar falando. Eu fiz esse contraponto aqui, é porque o ouvinte tem direito de saber. Foi bom só chegar e abrir e falar o que tem que ser falado, porque senão não perder credibilidade. Nós lideranças empurramos goela abaixo dos militares, aquela negociação que nós fizemos, é isso. Bacana. Vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com a Revista Geral.